Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudar você na resolução das atividades da semana 4 do volume 4. O tema da aula de hoje, consciência e ação. Antes da gente começar, porém, peço como sempre para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais, seguirem nosso canal e ao final da aula, se você gostou, manda um biscoito para mim, manda um biscoito para a gente, porque essa equipe é muito merecedora de biscoito e o professor Thales está precisando comer mais um pouquinho. Vamos lá então? Galera, olha só. A aula de hoje, ela tem uma possibilidade muito interessante da gente autoavaliar as nossas vidas e o nosso caminho no mundo. O material de vocês dá uma introduzida bem interessante aí na questão sobre a vida e sobre a morte. Pensar e agir. Começando a nossa reflexão com essa imagem aí, do cara todo estiloso com a asa e também com uma foice gigante, o que seria talvez uma mulher ali com a sua roupa vestidão amarelo e uma figura humana, talvez uma criança ali, não é? E aí, o que a gente consegue interpretar a respeito dessa imagem? Bom, né, a interpretação é um ato singular, né? Eu vou ter a minha interpretação, talvez a sua seja um pouco diferente. Entretanto, o que eu consigo pegar sobre a intenção desse artista é que buscou-se representar aqui uma mulher, como seria a vida, né? Uma representação feminina, inclusive talvez o corpo maior aqui na barriga, seja para representar esse contínuo da vida, né? Essa mulher que está aí guiando uma criança, mas já está dando origem a uma próxima vida. E aí vem. Agora, repara o seguinte, ela parece estar incentivando que essa criança aqui se movimente para essa direção. E o caminho que essa criança vai tomar ao longo do crescimento, o caminho que ela vai a cada passo, vai torná-la mais próxima e cada vez mais próxima à morte, não é verdade? De certa forma, pessoal, então, esse quadro representa uma realidade da vida e é um ponto que Heidegger, Sartre e outros existencialistas buscaram averiguar, investigar, né? Até que ponto a consciência da morte é uma coisa que deve nos causar desespero, ou até que ponto a consciência da morte não tem que ser uma coisa para nos colocar para frente, né? Um lembrete, como diria aquela frase tradicional latina, né? Memento mori, lembrai-vos da morte. Pois é uma das únicas certezas que existem dentro da nossa vida, não é verdade? Pois é, nós nascemos e, certamente, um dia morreremos. Joia, pessoal? Pois é. E aí, pessoal? Tá aí colocado para vocês um pedacinho do texto que tem no seu material, mas que, de uma maneira geral, trabalha com a ideia que a apreciação da morte, o pensamento a respeito do seu fim, não é algo para se desesperar, não é algo para se paralisar, entende? Pensar na morte é tentar também apreciar e preservar a sua vida. Quando você vive consciente que a sua existência vai acabar, quando você pauta as suas ações num pensamento de que um dia a sua existência vai ser finita, você vai pensar um pouco melhor em qual vai ser o seu próximo passo, entende? Nada que você fizer vai ser completamente em vão. Segundo Heidegger, pensar a respeito da morte e se angustiar é uma coisa até positiva. Porque a angústia com a morte, olhem aqui, ó, é a angústia com o poder ser mais próprio. Tá ligado? Quando você pensa no seu próprio fim, você pensa, meu Deus, o que eu quero? Eu quero isso, eu quero aquilo para minha vida. E aí eu vou trabalhar para que
esses meus desejos, esses meus sonhos aconteçam. Eu não vou desperdiçar os meus segundos numa existência, enfim, obedecendo aos outros, uma existência irrefletida, entende? Quando você usa dessa consciência, dessa angústia sobre a morte, como uma razão para o seu próprio benefício, para o benefício dos outros, você acaba vivendo de verdade, você acaba sentindo cada respiração, cada batimento do seu coração e das pessoas que estão ao seu entorno. Entende? Você se torna um artífice da sua própria realidade. Então, ó, seja por via de Sartre, seja por via de Heidegger, esse que a gente mencionou mais, um pensamento a respeito da morte que leve a um pensamento a respeito da sua própria vida e as suas próprias ações, gera uma vida mais autêntica em relação ao seu projeto de existência, né? Uma maneira diferente de caminhar nesse caminho, nessa trajetória de vida em direção à morte. Ok? Então, pessoal, fazendo finalmente a atividade número 1, depois dessa revisãozinha, vamos lá. Todo edifício filosófico busca o entendimento da realidade e como a vida e a realidade tiveram origem e, por fim, qual é o significado do nosso estar aí no mundo. Observando a história humana e a evolução do pensamento, podemos afirmar que... Então essa questão dá uma geralzona ali a respeito de alguns momentos diferentes dentro da filosofia e tal. Vamos ver aí. A primeira explicação que o homem encontra para explicar a realidade está nos mitos, que, com a autopercepção e análise da realidade, passa a ser o Logos. Então, assim, está voltando lá atrás na história da filosofia, naquele momento original, quando Tales de Mileto, Pitágoras, os pré-socráticos buscaram reanalisar a sua realidade, né? Antes explicada pelas histórias tradicionais e pelos mitos. E aí, Tales, Pitágoras, os pré-socráticos filósofos tentaram repensar, ressignificar, né? Analisar o mundo de modo a construir um conhecimento lógico, racional, uma análise que passa a ser o Logos. Então, assim, para mim, essa 1 está de acordo, está correta. Vamos para 2. O advento do Messias cristão, Jesus Cristo, aproxima o homem da divindade e o faz refletir sobre o seu ser e agir aos olhos da fé. Bom, claro, pessoal, a ideia de Jesus e o próprio cristianismo não foram as primeiras religiões que tentaram estabelecer relações aí com o divino, com Deus ou deuses, por exemplo. Entretanto, houve sim um impacto dentro da filosofia europeia no advento do Messias cristão e realmente os filósofos cristãos tentaram aproximar pelas vias da fé, pelas vias da razão, do pensamento, né, respostas a respeito do mundo. Né? Então, acredito que a 2 estaria sim de acordo. Vamos para 3, então. O teocentrismo possui uma grande preocupação com a vida humana, abominando instituições e poderes e fazendo com que o homem buscasse sua plenitude. Então, existe uma crítica aí a todo o teocentrismo, né, exatamente por colocar Deus no centro, como sendo algo que não realiza a plenitude do ser humano, que faz o ser humano se reprimir e tudo mais. Mas, colocando isso um pouco à parte, o que eu acho que acaba matando um pouco essa questão é a ideia de que o teocentrismo abomina instituições e poderes. Né? Foi exatamente com o teocentrismo que a própria Igreja Católica se estabeleceu como um grande poder, né, cristão dentro da Europa, e outras formas de teocentrismo ocorreram ao longo da história filosófica, história, enfim, social do mundo. Então, e não aconteceu uma abominação de instituições. Né? Então, eu acho que a 3 está fora. Bora para 4. O racionalismo rompe com antigas tradições que inibiam a evolução das ciências, desmistificando a natureza
e centralizando o homem como eixo principal da reflexão. Lembrando que aqui, quando se fala homem, quer-se dizer ser humano. Então, racionalismo. Se a gente voltar lá em René Descartes, no século XVII, realmente a proposta racionalista dele é de romper com as antigas tradições e fornecer uma explicação mais racional, como se diz, né? Mais metódica a respeito da realidade, né? Então, desmistificar a natureza, tirar aquela coisa de mágica, de oculto e explicar racionalmente, centralizando no ser humano. Acredito que a 4 está bem bacaninha, sim, né? Não vejo problemas. Voto como correta. A 5, o existir é hoje a preocupação principal da humanidade, que buscam a ressignificação em seu estar aí. Beleza, aí pega um pouco do material que a gente tem agora, né, dessa aula. Então, até aí, vivendo sua liberdade, vivendo a liberdade de forma desordenada e, claro, egoísta, opa, aí não. Se a gente pega aí a filosofia existencialista do Heidegger, como está na aula aí, de modo algum se fala em ser desordenado ou em ser egoísta, entende? A gente não pode falar que a filosofia, né, ou o modo de pensar geral, está exaltando o egoísmo, né? Então, se a ideia dessa questão era fazer um panorama geral sobre a filosofia ocidental, com alguns pontos, eu acredito que, eu acredito que a 5 está errada. Errada, perdão. Eu botei um Vzinho querendo dizer que estava errada, mas agora sim. Então, 1, 2 e 4 eu colocaria como corretas. Tem alguma alternativa que confirma isso? Então, tá lá. 1, 2 e 4. Gabriel, e as outras? Bom, a letra D fala 3 e 4. 3 e 3 erradíssima, né? A 4 tudo bem. Letra A. 1, 2, 3, 4 e 5? Não, temos problemas com a 3 e a 5. E a letra C, 2, 3 e 5. A 3 está equivocadíssima, 5 também. Então, letra B mesmo. Ok? Atividade 2, pessoal. Observe aquela ilustração, né, da mulher com barrigão, o cara lá estiloso com uma foice e aquela criança andando. Ela ilustra duas certezas presentes em todos os seres. No caso do gênero humano, a trajetória do nascimento até a morte é uma construção físico-mental do nosso estar aí no mundo. Então, pelo visto, a minha interpretação estava meio que na linha do que eles esperavam, né? Agora, repara o seguinte: a trajetória do nascimento até a morte é uma construção físico-mental? Como assim? O nosso agir, seja no campo físico, seja o nosso agir em termos de pensar a nossa vida, de pensar ali, gente, isso é completamente parte da nossa existência, né? A nossa existência, numa perspectiva existencialista, é uma construção tanto físico quanto mental de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, sabe? Por mais que sejamos influenciados por vários aspectos ao nosso entorno, né, a gente ainda tem uma capacidade autônoma de reagir ao mundo ao nosso redor. E isso é tanto numa parte física quanto numa parte mental, seja pelas escolhas de tatuagem ou não que você fizer ao longo da sua vida, seja pelos pensamentos e as ideias que você colocar na sua mente, né? A trajetória da sua vida vai ser uma construção física e mental, né? Que você vai estar fazendo, né, no seu estar aí no mundo. Então, continuando. Da mesma forma, marcamos o nosso lugar no mundo e somos marcados, positivo ou negativamente, por todos aqueles que existem no meio social, né? Então, eu sou influenciado pelas figurinhas políticas, pelo meu vizinho, e eu estou deixando marcas aí no meu vizinho e talvez nas figurinhas políticas também. Portanto, analisando os conceitos adquiridos desde a primeira aula do PET até o presente, redija um texto com o tema abaixo. Quem sou eu? Principais qualidades, principais defeitos, alegrias, arrependimentos, vitórias,
derrotas, que herança moral a minha presença gerou para as pessoas que estão convivendo comigo, né? A quem eu deixo o que há de mais precioso na minha vida, né? E o que há de tão precioso na sua vida. O que eu concluo que foi minha vida até o momento, né? Então, assim, é um texto seu, né? Então vai refletir as suas respostas. Entretanto, observe o seguinte: a construção da sua existência no mundo envolve aí, ó, as suas ações, os seus objetivos. Aproveite esse momento para reavaliar as coisas que você vem fazendo e colocando aí como norte para a sua vida, né? A sua existência no mundo também envolve aí o como você moldou e está sendo moldado no mundo. E ó, lembra, você está dando significados para o mundo nas suas ações, na forma com que você se relaciona e pensa sobre o mundo, né? E lembrando, para Heidegger, o que seria uma vida autêntica é uma vida em que o ser, a pessoa, possui consciência da sua morte e age para realizar um projeto de existência que seja um projeto seu, autêntico. Ok? Então, é uma oportunidade, repito, para você avaliar-se e avaliar a sua existência como um todo. Atividade 3 e 4 é 100% pessoal. Então, ó, todos nós somos presença no mundo e mesmo que os outros não digam, somos necessários e preciosos uns para os outros. Ao redigir o seu testamento, qual foi o sentimento que te tomou? Resposta 100% pessoal. Qual a análise que você faz da sua vida até então? Em que eu devo focar mais o meu raciocínio para atingir os meus objetivos? Então, pessoal, o máximo que eu posso falar para vocês é o seguinte: se aquele texto anterior, lá que fala sobre a sua vida, o que você está deixando, qual vai ser sua herança, poxa, esse texto que tem como um tema o meu testamento, que é aquele documento final lá que você deixa para os que continuam vivos, cara, é comum, né? É claro. Muito provavelmente você sentiu angústia, né? Seja uma angústia porque você talvez não está agindo de uma maneira autêntica, seja porque você não está fazendo o que você quer, ou porque às vezes você tem um objetivo em mente, mas não está fazendo aquilo necessário para esse objetivo. Talvez a angústia veio, né, diante da própria ideia da morte, mas isso não é ruim, tá? Assim, segundo Heidegger. E o texto de análise, esse trabalho todo que você teve que fazer para poder, inclusive, dar significado à sua própria vida, isso é fundamental, né? E outra coisa que eu lembro a vocês é o seguinte, pessoal, independente da sua resposta, se foi positiva ou se está, né, te colocando mais piolho na sua cabeça, só lembre o seguinte, na visão desses filósofos, a existência ela é uma construção constante. A cada ação que você está fazendo, você está colocando um novo bloquinho nessa tua existência, entende? Cada ação, cada pensamento, cada novo dia, entendeu? Tá ali fundamentando a sua essência. Então, assim, a nossa existência é uma construção constante. Nós somos um eterno projeto, talvez. Se você se envergonha do que você foi no passado, né, basta você começar a mudar isso ou ressignificar essas suas experiências. Né? Ninguém aqui é uma obra inacabada. Né? Há 10 anos atrás, eu era uma pessoa um bocado diferente do que eu sou hoje e está tudo bem nisso. Beleza? Sempre há uma nova oportunidade, pessoal. Então, por hoje é só. Agradeço a vocês que ficaram até aqui. Se vocês gostaram, deixem sua curtidinha, seu comentário, seu biscoito, que eu vou ficar muito feliz em receber e redirecionar esses biscoitos que eu sei que é para toda a equipe. Pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!